E nós continuamos na nossa série Reset. Essa nossa série de mensagens onde nós temos conversado sobre retornar, recomeçar, zerar. E na semana passada eu tentei lhes falar um pouco sobre esse retorno ao primeiro amor, esse retorno os primeiros sentimentos da nossa conversão. Mas no dia de hoje eu pensei num caminho para o sofrimento, mas a melhor definição seria um caminho para a cura do sofrimento. Um caminho que nós podemos trilhar, porque é um caminho deixado por Jesus para sermos curados do sofrimento. Na semana que vem, eu vou falar sobre o amor e o sofrimento como uma arte, mas hoje eu queria falar desse caminho proposto por Jesus de Nazaré, nesse processo de retorno que nós temos feito aqui nessas mensagens. Talvez retornarmos ao caminho também seria uma boa temática. Mas dentro disso eu me deparei com uma frase de Eti Hilesum. Eu vou falar um pouquinho mais dela daqui a pouco. Eti Hilesum vai dizer que os momentos difíceis, eles têm a capacidade de piorar ou melhorar o indivíduo. E quando eu li isso, óbvio, prontamente me recordei do que temos dito aqui semanas a semanas, desde o começo da pandemia, dos afastamentos sociais. A pergunta que ecoou ao meu coração, e eu trouxe ela aqui para vocês, é: quem ou o que essa pandemia está fazendo com a gente ou nos transformando? Em quem? O que ela tem feito com a gente? E aí Eti Hilesum vai dizer que os momentos difíceis têm a incrível capacidade de nos transformar em pessoas piores ou em pessoas melhores. E sabem, ela diz isso dentro de um contexto de algozes bem complicados. Apesar que eu nunca vi um algoz que não seja complicado, mas no caso dela, Eti Hilesum era uma holandesa judia, nascida em 1914. Eti teve pouca educação religiosa, mas um pouco que teve foi a sombra de um judaísmo cristão. E quando Hitler ganha força, ganha campo, Eti Hilesum passa a ser uma de suas prisioneiras em uma cidadezinha da Holanda. E os seus livros foram encontrados, e hoje eles são tidos como os diários de Eti Hilesum. Revelam uma espiritualidade, revelam uma capacidade humana de superar os piores algozes. Então, quando eu falo que Eti Hilesum disse que os momentos difíceis têm a capacidade de melhorar ou piorar o indivíduo, eu estou falando que ela está envolvida no holocausto dos judeus. Inclusive, ela morre em Auschwitz, numa câmara de gás. E nos seus escritos, Eti Hilesum nos convida a uma introspecção, ou seja, um caminho interior para encontrarmos o Deus que habita em nós, como eu disse que semana passada. Mas isso não significa uma espiritualidade fundamentada em si mesmo, porque Eti Hilesum vai dizer que o grande desejo dela era dar as mãos para que ela e todos os outros à sua volta fossem salvos, ou seja, era uma espiritualidade fundamentada no eu que é
um nós. E seus diários contêm falas muito profundas, como, por exemplo, o dia que ela narra que chegou em casa com uma bolha muito grande na sola dos seus pés, porque chovia muito e aos judeus não eram permitidos pegar ônibus ou andar de bicicletas, e nem serem acolhidos em qualquer lugar no comércio, pois senão o comércio seria retalhado. Então ela teve que vir embora debaixo do temporal, e ao chegar em casa ela relata: ao tirar minha meia vi uma grande bolha no meu pé, mas no meio do caminho eu comprei flores para enfeitar a minha casa. Eu não sei se para você isso não soa nada ou é indiferente, mas ao ler um relato de uma menina que escreve isso, já vislumbrando o caos, porque ela dizia: logo não haverá mais espaço para nós aqui, e nós seremos como tantos outros que nós ouvimos falar, com destinos cruéis. Então, Eti Hilesum traz uma espiritualidade que muito me inspira. E quando eu lia, eu lembrei das palavras de Jesus de Nazaré, e é aqui que eu convido você a abrir comigo o texto sagrado, a Bíblia Sagrada, no Evangelho de João, no capítulo 14, a partir do verso 1. João escreve as palavras de Jesus: não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Eu gosto do termo: na casa do meu pai há muitos aposentos. Algumas traduções vão dizer assim: na casa do meu pai há muitas moradas. Há muitos lugares na casa do meu pai. E eu gosto dessa expressão, muitos lugares. Porque essa expressão, muitos lugares, ela é cheia de misericórdia e cheia de esperança. Essa expressão, uma casa com vários lugares, significa que era uma casa que cabia muita gente. Nós vivemos tempos muito difíceis, e todo domingo eu tenho dito isso aqui, e eu não tenho medo de ser redundante, porque nada mudou. Os números só aumentam. Os números só aumentam. Mas, quando eu percebo que os tempos difíceis podem me tornar alguém melhor, podem tornar você alguém melhor, podem tornar a igreja uma igreja melhor, eu olhei para esse texto de Jesus e percebi um caminho, com algumas perspectivas que nós precisamos voltar, resetar. E o primeiro caminho que eu queria compartilhar com você essa noite é essa perspectiva plural. A casa é uma só, mas os lugares são muitos, as moradas são muitas, cabe muita gente. Nesses tempos difíceis, o egoísmo, o salvar-se a si mesmo, o cuidar-se de si mesmo, o estar preocupado consigo mesmo e com sua casa e com sua família, claro, são importantes e jamais deve ser negligenciado, mas
Uma coisa que eu vejo em Jesus Jesus ele estava lá protegido, guardado, longe do vírus humano, do pecado, mas ele resolve vir e dizer assim: não, tem lugar para vocês lá também. E em Eti Hilesum, essa espiritualidade que ela encontra nela não a coloca diante da sua salvação. Por quê? Porque Eti Hilesum, por ter nascido na Holanda, ela não precisava, ela não deveria, ela poderia escolher não morrer, mas ela decide morrer com o seu povo. E o desejo dela então não era apenas salvar-se, o desejo dela então não era apenas cuidar-se de si mesmo, o desejo dela era que muitos sejam salvos. E qual a expectativa de salvação para o holocausto? Zero. Então ela escolheu morrer com eles, assim como Jesus escolheu morrer por nós, para que nós tivéssemos vários lugares. Mas, infelizmente, nós escolhemos um caminho onde nós devemos viver para que outros morram. Então nós escolhemos um caminho de que alguns devem morrer para que eu viva. O apóstolo Paulo escreve na sua carta aos Coríntios, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4, ele diz que nós somos como tesouros em vaso de barro, e lá no final ele vai dizer: porque em nós atua a morte, para que em vocês atue a vida. E os cristãos contemporâneos aplaudem uma visão de que alguém tem que morrer para que eu tenha que viver. É óbvio que eu não estou dizendo, vamos então todo mundo contaminar e para morrer de Covid, porque não é isso, mas é a perspectiva de cuidarmos uns dos outros. Ninguém tem que morrer, a lógica da morte não é a lógica do Evangelho. Normalizar a morte não é um novo normal, não deve ser um normal para a igreja de Jesus de Nazaré. Está morrendo pessoas, está tudo bem. Não está para nós de Jesus de Nazaré, não está. Porque na casa do nosso Pai há muitas moradas. E é importante nós entendermos que para os judeus a eternidade, ela significava o seguinte, 3 aspectos do que significava a eternidade para o judeu. Na época de Jesus, quando ele disse isso, para o judeu a eternidade era ter filhos, ter netos e ver os netos, e paz em Israel. Esse era o conceito de eternidade para os judeus. Para o judeu, a eternidade não era um morrer e depois nascer novamente num outro lugar eterno. Isso é fruto de um cristianismo helênico, influenciado pelo pensamento judeu, pelo pensamento grego. Para o judeu, para o cristianismo, inclusive o cristianismo ortodoxo, aquele que você encontra lá na Turquia, a eternidade tem outras perspectivas. E quando Jesus escreve isso aqui, o contexto locus, o local do contexto eternidade era filhos, ver os netos e paz em Israel. Então quando Jesus diz, na casa do meu pai há muitas moradas, e existe lugar para todos vocês, é óbvio que os discípulos não pensavam em céu, os discípulos pensavam no lugar onde coubesse todo mundo, onde todo mundo convivesse, onde todo mundo pudesse viver com seus filhos, com seus netos em paz. E quando Jesus diz isso, ele não diz isso num objetivo segregacional, para os seus, para os da sua turma, para os que andavam com ele, porque lá no evangelho do mesmo João, no capítulo 17, você vai ver a oração de Jesus, e Jesus diz assim: Pai, eu não oro só por estes,
mas eu oro também por todos aqueles que virão depois deles. Então a casa que Jesus está dizendo, ela é atemporal. Ela é atemporal porque ela vai atingir toda a humanidade. Ela é atemporal porque ela rompe com a barreira do tempo, com o limite do Cronos. Ela é atemporal. E ela não é só metafísica, como diz os gregos, para depois da morte. É também, mas ela também já é uma casa refúgio, acolhimento agora. E nessa casa refúgio, casa acolhimento, a paz, a esperança, a comida para todos. Todos têm lugar nessa casa. A igreja deve ser curada, retomando o caminho da casa de Jesus. E você pode me perguntar, pastor, onde que é essa casa? Manipulativamente, eu poderia dizer, a casa é a PIB. É aqui. É sobre o meu pastoreio. Sobre as perspectivas da nossa comunidade. A casa é aqui, na Domingos Cariola, número 99, Jardim Peabiru, Botucatu, São Paulo, Brasil. A casa é aqui, este é o lugar para vocês se encontrarem. Mas se eu seria leviano, dizer isso que a minha teologia é a forma como eu vejo o evangelho, esse é o lugar que Deus quer acolher todo mundo. Eu poderia dizer que é a minha denominação, mas não é. Sabe qual é esse lugar? A vida de cada um de vocês, cada um de nós. O lugar é o nós. Porque Deus não escolheu habitar em templos feitos por mãos de homens, mas escolheu habitar dentro de cada um de nós. Pastor, como assim? Qual é a casa então que Deus quer habitar? Nós. Pastor, então o senhor está querendo dizer que nós somos os lugares de acolhimento que Deus preparou? Agora sim. A casa que as pessoas vão encontrar lugar para habitar em Jesus somos nós. Nós somos lugares que Deus escolheu habitar e Deus quer que nós escolhamos acolher as pessoas. Um caminho para a cura em meio ao caos é sermos ou voltarmos, retomarmos o caminho de sermos casa, de sermos lugar, de sermos um ambiente onde Deus gosta de estar. E Deus gosta de estar onde tem 2 ou 3 reunidos. Nós precisamos ter pessoas em nós. E não só os nossos. E a pergunta é, quem você escolheu cuidar? Quem você escolheu cuidar? De quem você tem cuidado? A segunda ótica que eu vejo nesse texto é não negar a dureza. Pastor, o que isso significa? Significa que as pessoas aqui do texto de Jesus estavam sem casa. Estavam sem abrigo, estavam sem proteção, estavam sem acolhimento. E em Jesus ele diz: venham até mim vocês que estão sobrecarregados e cansados, porque eu vou aliviar o fardo de vocês. Então Jesus é o Deus do sem-teto da vida real, e Jesus é o Deus do sem-teto na vida emocional e espiritual. Porque Ele é um Deus que prepara lugar. Não se prepara lugar para quem tem casa. Não se pensa em moradia para quem tem casa. Só se pensa em moradia para quem não tem casa. E quando Jesus diz que Ele veio, Ele diz assim: vocês estavam como ovelhas sem pastor. E essa semana eu vi um vídeo espetacular, fabuloso, contemporâneo, onde algumas pessoas, me parecia Peru, Colômbia, não sei. Eu vi esse vídeo espetacular.
Algumas mulheres iam na beira de uma cerca e num campo espaçado assim, haviam várias ovelhas. E aí, essas pessoas gritavam pelas ovelhas. Eles falavam uns gritos lá, parecia que estavam falando em línguas. Eu não entendi nada. Mas gritavam. E as ovelhas não olhavam. Foi um homem, foi uma mulher, foi uma idosa. Mas de repente, vai o pastor e o pastor grita. O pastor chama. As ovelhas param tudo o que estão fazendo. Olham para onde vem a voz. Reconhecem a voz do pastor. E um movimento começa a acontecer das ovelhas se ajuntando e vindo até o pastor. É por isso, diante desse vídeo, eu lembrei-me das palavras de Jesus. Vocês estavam como ovelhas sem pastor. Mas como vocês são minhas, vocês reconhecem a minha voz, porque uma ovelha reconhece a voz do seu pastor. Nós estávamos sem casas, nós éramos como ovelhas sem pastores, nós não sabíamos para onde ir, nós não éramos acolhidos, nós estávamos perdidos, mas nós ouvimos uma voz. Por isso, a segunda coisa que eu quero dizer para você essa noite é: por que é que você não tem mais ouvido a voz do pastor? E o pastor não sou eu não, o pastor dos pastores. O que aconteceu, meu irmão, minha irmã, para você parar de ouvir essa voz que você ouvia lá no começo da sua caminhada? É a voz de quem que você está ouvindo agora? Que vozes são essas que você está ouvindo que não te coloca diante da casa? Casa-abrigo, morada protetora, lugar de acolhimento. Você está ouvindo a voz do seu trabalho. Você está ouvindo a voz das pessoas que estão à sua volta. Você está ouvindo a voz de pessoas que não querem cuidar da sua alma, que não pensam no seu espírito. E tudo isso está tirando você da casa, do caminho de casa. Isso está machucando você, isso está matando você. Nessa noite, para você que vai ouvir essa mensagem em alguma noite, em algum dia, nessas gravações que nós fazemos, eu digo a você: ouça a voz do pastor da sua alma, que te chama de volta para casa. Casa proteção, casa acolhimento, casa morada, que não falta lugar para você. A voz que você sempre ouviu, que você ouvia, te chama novamente. É por isso que, olhando para esse caminho do que eu acabei de dizer aqui, nós não temos outro atalho qualquer, senão retroceder por esse caminho, resetar nesse caminho do quê? De apontarmos para Jesus de Nazaré como lugar acolhimento, lugar casa, onde cabe quem? Cabe todos, porque nessa casa existem muitos lugares para todos. Todos podem chegar nessa casa. Todos podem entrar nessa casa. Ninguém será rejeitado nessa casa, porque na casa do nosso Pai há muitas moradas. Por isso que essa casa não é só minha. Por isso que essa casa é acolhimento, essa casa lugar restauração, essa casa lugar socorro, essa casa lugar abraço, não pode ser somente para mim, para os meus, mas precisa ser um lugar que promova a paz aos corações.
Eu tenho que ser esse agente de paz, eu tenho que ser essa casa de paz, nós temos que ser esse agente de paz, a nossa casa, a nossa igreja, as nossas vidas devem ser todos esses lugares. Para fugirmos das performáticas, para fugirmos do isso é sagrado, isso é profano, para fugirmos do isso é de Deus, isso não é de Deus, isso é secular, isso é santo, não. Tudo, o todo, quer comais, quer bebais, façais qualquer coisa, tudo e todos são para a glória de Deus. Essa casa, esse lugar chamado acolhimento, chamado casa de oração, esse lugar que Ele preparou. O título aqui da NVI é Jesus fortalece os discípulos, Jesus fortalece a fé, Jesus fortalece a esperança, dizendo: vocês estavam sem casas, vocês estavam desabrigados, vocês estavam sem eira nem beira, vocês estavam perdidos, mas eu sou o lugar. Eu sou esse lugar. Quando nós encontramos esse caminho, nós não negligenciamos mais as dores. Sabe por quê? Porque o nosso nome agora é Casa de Deus, morada preparada por Jesus. Então as dores das pessoas têm a ver com a gente, porque se está doendo para a pessoa, é importante para nós. Eu conversava com o irmão aqui antes de começarmos as nossas transmissões sobre cirurgias. Não existe cirurgia simples. Por quê? Porque cada cirurgia tem a sua complexidade e cada um tem a sua ansiedade a respeito da sua cirurgia, por mais simples que possa parecer. E todos temos as nossas dores. Uma simples dor de cabeça, para mim pode ser uma dor de cabeça, mas para um irmão pode ser assustadoramente uma dor de cabeça. Então, nesse movimento, nós vamos não negligenciando as dores uns dos outros. E quando as dores, os caminhos para a cura do sofrimento, que é a compaixão, começam a acontecer, essa casa começa a tomar forma. Esse caminho para a cura começa a tomar forma. Por quê? Porque em Jesus nós podemos curar a humanidade. Quando eu digo curar a humanidade, não me interprete levianamente. Cura de patologias físicas somente, nesse reducionismo da expressão milagre. Mas eu digo cura para corações, cura para a esperança, cura para um mundo doente. A casa é esse lugar onde está posta a mesa. A casa é esse lugar onde a gente se encontra numa mesa redonda, como essa minha aqui. Há muitos lugares na mesa, muitos lugares na casa. Eu adoro essas expressões de Jesus. Essas expressões da mesa, na mesa com Judas. Na mesa com Mateus, o cobrador de impostos. Hoje seria traduzido como o corrupto. Na mesa com João, o sensível. Na mesa com Pedro, o ansioso e tempestivo. Na mesa com esses diferentes. Na mesa com os que choram. Na mesa com os que sorriem, como está escrito lá em Romanos capítulo 12. No verso 15. O caminho para o sofrimento é um caminho de volta a casa, ou um novo caminho possível, um caminho novo possível, assim como Eti Hilesum não se permitiu ser monstrificada pelo terror do holocausto, mas ao contrário, desenvolveu em si uma espiritualidade consigo mesmo e com os próximos. Quando eu digo os próximos, significa que
aquelas pessoas à sua volta e percebi a beleza dos jardins, a beleza das charnecas. Charnecas é um tipo de gramado que existe em lugares mais frios. As charnecas, a beleza das charnecas, os lugares onde as charnecas nasciam e se estabeleciam. Eti Hilesum, ela não se furtou à realidade, ela não vivia no mundo da Poliana, percebem? Ela não vivia, eu sou uma poetisa, eu leio Dostoiévski, eu leio grandes poetas, eu faço terapia e eu sou uma Alice no País das Maravilhas. Não, a Eti Hilesum desenvolveu uma espiritualidade e um caminho onde ela não se furtou à dor dos seus companheiros, à lágrima, ao sofrimento, mas não foi monstrificada pelo caos externo. Os seus algozes não foram capazes de tocar a sua alma. A dor não foi capaz de transformar o seu ser, porque o Deus que habitava nela a conectou aos outros e a si mesma. Então, quando Jesus fala de um lugar, uma casa com muitos aposentos, é esse lugar que a gente pode se conectar com a gente mesmo e se conecta uns com os outros. É essa mesa oval, redonda, onde cabem todos e todas. É esse lugar onde nós vamos nos conectar às pessoas. É esse lugar onde nós vamos acolher uns aos outros. É por isso que é um caminho para o sofrimento. Por isso que é um caminho de cura no sofrimento, mas é um caminho de retorno. É um caminho de reset. Porque se caminharmos como estamos daqui para frente, nós vamos nos perder. Nós vamos nos influenciar por esse padrão do mundo. E o que o apóstolo Paulo pede é: não se contaminem com o padrão desse mundo. E qual que é o padrão desse mundo? Morra quem tiver que morrer. Eu não vou morrer. Eu vou acumular. Eu vou comprar comida, e se faltar comida, falte para quem é preguiçoso, para quem não trabalha, para quem não estudou. Morra quem tiver que morrer, que morram os idosos, que morram os vulneráveis, que morram os pobres. Esse é o padrão deste mundo, que já descansa no maligno. Esse é o padrão que diz: e daí para mais de 63 mil mortes? Esse é o padrão maligno. Esse é um padrão que eu e você não podemos mais caminhar, e nós temos que retroceder. Nós temos que retroceder, nós temos que resetar. Nós temos que pegar o caminho de volta, pegar o caminho do Evangelho. E eu estou trazendo aqui Eti Hilesum como fonte inspiradora, mas eu estou me fundamentando em Jesus de Nazaré, que diz assim: não, não, não. Não, não. O Evangelho, ele acontece quando a mesa é posta. O Evangelho acontece quando a mesa está colocada e todos dizem assim: está doendo. Está doendo. A sua dor me importa. Você é acolhido. Você é acolhida. Você tem lugar aqui. A casa tem lugar para todo mundo. A casa é o lugar para todo mundo. Por isso eu gostaria de concluir a reflexão dessa noite dizendo assim para você: não se turbe o vosso coração. Não se turbe o vosso coração. Creiam em Deus e creiam em Jesus. Na casa do nosso Pai tem muitas moradas. E eu espero que você encontre o caminho de volta, ouvindo a voz do pastor, escutando a voz do pastor te chamar, acolhendo você, te pondo sentado na mesa, sentada à mesa, acolhendo você no seu sofrimento. E assim nós vamos curar esse mundo, sendo esse lugar, proporcionando esse lugar. Porque na casa de Deus há muitas moradas, há muitos lugares. E Ele preparou lugares para todos e todas. E cabe a nós como igreja anunciarmos esse lugar que cabe todos e todas. Eu oro para que isso aconteça na sua vida. Eu oro para que isso aconteça através da sua vida. E eu oro para que isso aconteça em nós e no meio de nós.
que nesse tempo tão difícil que a gente tem passado, a gente possa ser alguém melhor. A gente possa ser alguém melhor. Grave sempre essa pergunta: quem você tem se tornado nessa pandemia? Melhor para você mesmo? Melhor apenas para os seus? Ou melhor para um mundo em caos? O convite para nós sermos igreja é talvez sermos melhor para um mundo em caos. Me parece que Jesus gosta desse negócio de igreja, de reunião, de comunhão, de pessoas imperfeitas. Eu acho que Jesus gosta disso. Óbvio que eu estou fazendo uma brincadeira, mas é óbvio que isso é de Jesus. É assim que Jesus quer e espera de nós. Esse coração voluntário, comunitário, generoso, plural, diverso, para juntos, todos e todas, sinalizarmos um reino de esperança nesse mundo. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe o seu lar. Não se esqueça de fazer a inscrição para o voucher lá no nosso site, para a nossa celebração no dia 19. Não se esqueça, o link está aí na descrição do vídeo. Que o amor de Deus o Pai, a graça de Jesus o Filho e a consolação do Deus Espírito sejam com todos e todas espalhados onde essa mensagem estiver alcançando no dia de hoje e para todos sempre. Amém. Beijo no coração. Até a próxima, se Deus quiser. Fique em paz.